Acho que todos nós crescemos a ouvir falar do 25 de Abril como um momento em que tudo mudou. O dia em que o país abriu portas, ganhou voz e começou finalmente a respirar liberdade. E eu próprio cresci com essa ideia. Sempre ouvi dizer que o 25 de Abril nos deu oportunidades, nos deu direitos, nos deu um futuro diferente. Mas há uma coisa que fui percebendo com o tempo. Há uma diferença entre respeitar o passado e viver preso a ele. E muitas vezes sinto que confundimos as duas coisas. Porque ninguém vive na história, eu não vivo na história, eu vivo no presente. E é no presente que vamos ao supermercado e começamos a fazer contas antes de chegar à caixa. É no presente que olhamos para o preço do combustível na bomba e sentimos que acabamos de ser assaltados. É no presente que a fatura da casa chega à nossa caixa do correio ou ao nosso e-mail e já sabemos que vai pesar mais do que devia. E é também no presente que pensamos no futuro. E sinto que aquilo devia ser um caminho natural. Estudar, trabalhar, ganhar autonomia, se transformou num percurso cheio de incerteza, de adiamentos, de precariedade constante. Porque a minha geração não vive de símbolos ou de cravos vermelhos bonitos, vive do que sente na pele todos os dias do ano. Vive do salário no fim do mês e daquilo que ele permite ou não permite fazer. Vive da possibilidade de sair de casa dos pais, sem mergulhar na eterna instabilidade. Vive com a ambição de construir uma vida própria, sem viver todos os meses em modo de sobrevivência. E quando olho para tudo isto com honestidade, o que sinto é um desfazamento enorme entre o país que aqui celebramos e o país em que efetivamente vivemos. Não é uma questão de ideologia, é uma questão prática. É perceber que há uma geração inteira que fez o percurso que lhe foi pedido, que estudou mais do que qualquer outra antes dela, que trabalha, que contribui e que ainda assim encontra barreiras que não devia encontrar num país que se quer desenvolvido. E isso nota-se numa das decisões mais difíceis que nós jovens enfrentamos hoje. É simples, mas pesada. Ficar ou sair. Porque um país onde os jovens começam a sentir que ficar é o caminho mais difícil é um país que falhou redondamente aos seus. E isto não é uma crítica ao 25 de Abril, é precisamente a melhor forma de o respeitarmos. Porque se o 25 de Abril foi sobre dignidade, então temos de olhar para as condições em que as pessoas vivem hoje. Se foi sobre igualdade de oportunidades, então temos de reconhecer onde é que elas ainda não existem hoje. Se foi sobre dar voz ao povo, então temos de perceber porque é que tanta gente sente hoje que não tem essa voz. Aqui, neste município, como no resto do país, isto não é abstrato. Vê-se nas histórias que todos conhecemos. Nos amigos que foram embora, nos planos que ficaram adiados, na sensação cada vez mais presente de que o mérito e o esforço constante já não chegam para garantir estabilidade e uma vida digna. Por isso, talvez o maior erro que podemos cometer hoje seja transformar o 25 de Abril num património intocável, assinalado todos os anos da mesma forma, mas cada vez mais distante da vida real das pessoas. Porque na vida tudo o que não se questiona acaba, mais cedo ou mais tarde, por se afastar da realidade. E a realidade da minha geração é muito, mas mesmo muito diferente daquela que existia há 50 anos. É mais instável, mais incerta, mais infeliz. E é por isso que quando um jovem questiona tudo isto, não deve ser encarado como ingratidão por aqueles que fizeram a revolução, nem desvalorizado com o argumento de que, bem, ele nem era nascido da ditadura, nem sabe bem do que é que está a falar. Meus caros, não viver a ditadura não impede ninguém de reconhecer o muito que ainda está por cumprir. Porque o 25 de Abril, no seu momento mais verdadeiro, não foi conforto, foi coragem, foi mudança, foi ruptura, foi revolução, foi recusar aceitar que tinha de ser sempre assim. Não tinha de ser, não tem de ser. Porque no fim isto nunca foi sobre o que o 25 de Abril foi, mas sim sobre se hoje estamos a ser capazes de o cumprir. Viva Portugal, viva a nossa nação valente e imortal, viva, acima de tudo, a liberdade, a verdadeira liberdade. Muito obrigado a todos. Muito obrigada, eleito Francisco Fonseca.